Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, dando continuidade à nossa exposição do livro de 1 Pedro. Estamos chegando, irmãos. Chegamos no capítulo 5, semana passada, fazemos uma primeira parte, que foram os conselhos para a paz, primeira parte. Hoje nós vamos dar continuidade, conselhos para a paz, segunda parte. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 5 da parte B. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 5, a parte B. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nesta passagem, nós vemos o apóstolo Pedro dando continuidade àquilo que ele começou a fazer desde o início do capítulo 5. No início do capítulo 5, ele fez um aconselhamento buscando resolver conflitos que haviam surgido na igreja do Senhor, conflito de gerações, conflito entre líderes e os mais jovens, entre os mais velhos e os mais jovens. Então ele estabeleceu conselhos para que realmente não houvessem conflitos, atritos, gerando sofrimentos desnecessários na igreja do Senhor. Então, a semana passada nós vimos alguns conselhos que estabeleceram a paz entre as gerações, para que não haja aquele, nós sempre fizemos assim, então nós vamos continuar assim. Aí os mais jovens falam, não, isso é coisa passada, nós temos que fazer coisas novas e tal, para que haja realmente um equilíbrio, onde os mais velhos sejam exemplos para os mais novos, ensinem os mais novos, e os mais novos aprendam com os mais velhos, honrando, cuidando, servindo, ajudando de toda e qualquer forma. E então Pedro primeiro falou com os mais velhos, depois falou com os mais jovens, e agora ele vai falar com toda a igreja do Senhor. Ele vai dar conselhos a todo e qualquer cristão, a todo aquele que eleva o seu coração a Deus, que ora ao Senhor, que busca a presença do Senhor. Então, o Pedro aqui, ele vai dar uma ordem quanto à nossa atitude nos nossos relacionamentos. Como é que nós devemos conduzir os nossos relacionamentos? E aí ele vai fazer aqui três conselhos, né? Um conselho para cada parte de um relacionamento. Ele vai aconselhar como nos relacionamos com o outro, com o próximo, com o nosso irmão, como nos relacionamos com Deus e como nós devemos nos relacionar conosco. Conosco. Talvez fale, mas eu vou me relacionar comigo mesmo, pastor? Sim. Tem gente que não aguenta ficar sozinho. Fala, pastor, não aguento ficar sozinho, me dá uma impaciência, eu fico nervoso, fico nervosa, aí eu já tenho que ligar para alguém, tenho que ligar o som, a televisão, alguma coisa. Nossa, é insuportável ficar sozinho. Talvez porque você seja insuportável. E é exatamente isso que Pedro está querendo nos direcionar. Então ele vai nos aconselhar como que a gente se relaciona com o outro, com Deus e conosco. E ele começa dizendo, primeiramente com o próximo. Como é que a gente se relaciona com o próximo? Sejam todos humildes uns para com os outros. E o interessante é que ele não apenas dá uma ordem, mas ele explica o porquê. A palavra do Senhor Pedro é muito claro aqui nessa questão. Eu estou dando uma ordem, mas eu também estou te explicando por que você tem que seguir isso. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por que, Pedro? Por que eu tenho que ser humilde com o outro? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem uma ordem e tem um motivo dessa ordem. Quando a gente pensa na questão do orgulho, irmãos,
O orgulho, ele é um sentimento egoísta, né? Eu não aceito ajuda de ninguém, não quero ficar devendo favor para ninguém, não quero ter que agradecer nada para ninguém. Também não vou ajudar, o outro é que se vire, cada um com seus problemas. O orgulho, ele é um sentimento egoísta, um sentimento de vaidade, uma arrogância, um amor próprio excessivo, uma diminuição do outro. Já a humildade é o contrário. A humildade, ela é uma virtude que tem como característica o serviço e a consciência das nossas próprias limitações. Nós sabemos quem somos, sabemos onde temos algumas falhas e fraquezas, as nossas limitações, e buscamos, via de regra, viver uma vida de simplicidade. Às vezes existem pessoas ricas que vivem uma vida de simplicidade nos seus corações. E existem pessoas que são pobres, mas são arrogantes e orgulhosas, como se tivesse o rei na barriga, né? Como o ditado que alguns dizem. A humildade, irmãos, que é isso que Pedro está destacando aqui para nós, a humildade é o grande protetor da paz e da ordem nos nossos relacionamentos. Sejam eles dentro da igreja, seja ele no nosso lar, seja nas amizades que nós desenvolvemos. Quando nós nos colocamos numa posição de humildade, nós somos aqueles que procuram, via de regra, estabelecer a paz e a ordem nessas relações. Em contrapartida, o orgulho é o perturbador da paz e também da ordem. É por causa do orgulho, muitas vezes, que existem separações dentro das igrejas, é por causa do orgulho que existem o divórcio, a dureza do coração, é por causa do orgulho que muitas amizades são desfeitas, é por causa do orgulho que muitos irmãos deixam de falar uns com os outros. E depois de tanto tempo, às vezes, sem conversar, a gente pergunta: mas por que, irmão, você não está falando com fulano, Beltrano? Ah, pastor, eu não lembro não, mas foi alguma coisa. A pessoa já nem se lembra mais, mas ela mantém aquele orgulho para não dar o braço a torcer. Quantas vezes, entre famílias, a gente vê discussões, brigas, aí fala: porque ele fez isso, ou porque ela fez aquilo. Tá, irmão, mas o que você está ganhando com isso? Minha irmã, o que você está ganhando com isso? Não, vai ter que pedir perdão, porque eu não vou pedir, não vou dar o braço a torcer. Orgulho besta. Coisa sem sentido. A palavra aqui, ela é muito clara, porque a palavra nos diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Existe uma oposição natural de Deus para com os orgulhosos, para com a soberba. Deus odeia o orgulho. O orgulho, irmãos, foi aquilo que transformou Lúcifer em Satanás. O orgulho foi o que fez com que Eva comesse o fruto que Deus havia dito para ela não comer. Por quê? Porque ela queria se parecer com Deus. Porque Satanás falou para ela: se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, com esse desejo de ser igual a Deus, ela vai e come. Essa oposição natural de Deus para com os orgulhosos é porque os orgulhosos, eles se tornam como Satanás. Endurecem o coração, se opõem contra Deus e contra o reino dos céus. Por isso que a palavra é muito clara: sejam todos humildes uns para com os outros. E é interessante que sempre que Deus ele se opõe, né, a alguma coisa, quem vai se opor contra Deus? É muito bonito quando a gente fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Mas e se Deus for contra nós? Aqui é exatamente isso que ele está falando. Deus se opõe aos orgulhosos. Talvez em muitos momentos eu e você somos orgulhosos na nossa vida. E eu preciso entender que todas as vezes que eu me coloco numa posição de ser orgulhoso, Deus está contra mim. E se Deus está contra mim, quem é que vai me salvar? Né? É bonito a gente pensar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes nós colocamos do lado errado.
E a gente precisa entender isso claramente, porque uma vez que Deus é contra nós, os nossos planos eles não vão para frente. Nós não vamos nos desenvolver até reconhecermos de que lado nós estamos, quais têm sido as nossas atitudes. E quando Deus dá graça aos humildes, porque ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Sempre que Deus concede graça a uma pessoa que tem uma vida de humildade, essa pessoa se torna mais sábia, essa pessoa é uma pessoa de muito mais fé, é uma pessoa que busca constantemente uma vida de santidade, porque ela vai se santificando por meio da palavra, por meio da presença de Deus no seu coração, na sua mente. Então, quando Deus se opõe a alguém, esse alguém não prospera. Agora, quando Deus concede graça a alguém que é humilde, essa pessoa cresce na fé, na sabedoria, na santidade. Pensando em humildade, porque a primeira questão aqui que o apóstolo Pedro nos fala, algumas traduções trazem cingivos da humildade, né? Algumas traduções vêm desse jeito, cingivos de humildade. Cingivos de humildade, irmãos, é vestir o avental da humildade. Essa é a real tradução que ele está querendo colocar aqui. Porque quando Pedro estava colocando essa questão de sermos humildes uns para com os outros, com certeza ele tinha em mente João capítulo 13, quando eles estavam reunidos em um determinado local, todos ali sentados, né? E aí Jesus se levanta, pega uma bacia, coloca água, pega um avental, um pano, enrola, né, na sua cintura e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos, sem fazer acepção de pessoas. Jesus lava os pés de todos os discípulos. Ele lava o pé daquele que ia trair, daquele que ia negar, daquele que ia duvidar e de todos que haveriam de abandoná-lo. Deus não faz acepção alguma, mas Ele toma uma posição de serviço e de um serviço do mais humilde dos escravos. É o serviço que ninguém quer fazer, porque todos chegaram, todos se assentaram e ninguém se colocou na posição de lavar os pés uns dos outros. Foi Jesus que, mesmo sendo Senhor e Mestre, nos ensina como nós devemos buscar a humildade. Porque a humildade, irmãos, ela é fruto do serviço que nós prestamos no reino dos céus. E é muito interessante porque hoje, quando olhamos as igrejas, nós temos mais celebridades do que servos dentro das igrejas. Nós temos mais pessoas que querem ser servidas do que pessoas que estão dispostas a servir. Não, pastor, mas o que me mandar fazer eu faço. Servo inútil. Alguém mandou Jesus lavar os pés dos discípulos? Não tem uma ordem para, Jesus, já que ninguém fez, então vai lá você e faz. Não, ninguém mandou Jesus fazer. Ele viu que era necessário fazer aquilo para dar um bom testemunho sobre o Pai que o havia enviado e para ensinar aqueles discípulos o que eles deveriam fazer. Eles não deveriam esperar alguém mandar para eles fazerem alguma coisa. Eles deveriam ter a atitude do serviço. Servir é uma característica do servo. É um estilo de vida daquele que serve a Jesus. É um estilo da vida daquele que olha para Cristo e fala: eu estou seguindo Jesus, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso ser humilde como Jesus foi. Fazendo o quê? O que for preciso ser feito. E eu não preciso que ninguém mande fazer. Eu vou e faço. Então, quando você que é cristão, espera alguém mandar você fazer alguma coisa, Jesus já falou que aquele que só faz o que é mandado é um servo inútil. Você precisa ter atitude, meu irmão, minha irmã, para fazer as coisas no reino, na sua casa, no reino, no seu trabalho. Vai e faz. Porque é uma das atitudes que Pedro coloca aqui, que eu tenho que ter com o próximo. E à medida que eu vou fazendo isso, irmãos, essa questão dos cingivos da humildade, de vestir o avental da humildade, é a vestimenta de todo e qualquer cristão.
Todo e qualquer cristão precisa vestir esse avental do serviço, da humildade, porque é exatamente isso que diferenciava no mundo antigo os escravos dos homens livres. Eles colocavam na cintura um avental ou um pano branco, para diferenciar, olha, aquele ali é um escravo. Por quê? Porque ele tem um avental ou ele tem um lenço branco, né, um pano branco amarrado na cintura. Aquele ali não tem, então aquele ali não é um escravo. Se nós somos servos de Cristo, se nós somos escravos de Jesus, nós precisamos vestir o avental da humildade, que está sempre servindo ao outro. Porque à medida que nós entendemos isso, nós nos lembramos de uma ordem dada por Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, no verso 12, que nós conhecemos como a regra de ouro da Escritura Sagrada. Qual é a regra de ouro da Escritura Sagrada, meu irmão? A palavra nos diz assim: em tudo, não é em poucas coisas, mas em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Não fazer alguma coisa é muito mais fácil do que fazer. Não fazer é só eu me abster, eu vou ficar quieto, não vou fazer, não é? Porque o mundo fala assim, ó, não faça ao outro o que você não quer que os outros façam por você. Não faça. Se eu não quero que o outro, sei lá, me xingue, eu não vou xingar. Se eu não quero que o outro me abençoe, eu não vou abençoar. Se eu não quero que o outro ore por mim, eu também não vou orar por ele. Não fazer é muito mais fácil. Jesus nos chama para uma ação, para sair da zona de conforto e ir para uma zona de confronto, que é exatamente essa questão. Quando ele diz do serviço, aquele que só faz o que é mandado é um servo inútil. Porque se não mandar eu não faço, não é isso? Ah não, pastor, você não mandou e não fiz. Ah, porque o meu irmãozinho lá, o líder, não mandou, eu não fui e não fiz. Por quê? Porque ninguém mandou, vai que eu faço e alguém briga comigo, né? Servo inútil, preguiçoso, cara de pau. Precisa passar um verniz na cara, para ver se dá brilho. Jesus diz o quê? O que você quer que o outro faça por você, vai lá e você faça primeiro. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser servido, sirva. Sirva primeiramente. Mas não se esqueça que a sua atitude, ela nunca vai ser a primeira. Você nunca vai ser o primeiro a fazer pelo outro. Porque antes de você fazer pelo outro, alguém já fez por você. Jesus nos amou primeiro. Mesmo nós sendo ainda pecadores e inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro e Ele se entregou por nós. Então o que você faz não é nada mais do que aquilo que você já aprendeu de Jesus. Então se você está servindo alguém é porque você já aprendeu como é que Jesus ensinou a gente a servir. Se você está amando alguém é porque você já olhou para Jesus e entendeu o amor de Jesus por você, porque você não merecia, e mesmo assim Jesus te amou. Se você está perdoando alguém é porque você entendeu o perdão que você recebeu de Jesus, porque você não merecia, mas mesmo assim Jesus te perdoou e morreu no seu lugar. Então, à medida que nós entendemos esse chamado de Jesus para nós, para humildade, né? E humildade é como a gente fez o estudo bíblico, né? Que eu falei para você, humildade é aquele negócio, quando você achou, agora sim, eu sou uma pessoa humilde, perdeu a humildade. É o tipo da coisa que se você está buscando, você jamais vai alcançar. A humildade ela é fruto de um coração que serve, sem pensar em reconhecimentos, em glórias, em aplausos. É aquele que serve pelo simples prazer de servir e saber que está fazendo um serviço para o Senhor. Tem gente que tem orgulho da sua humildade, já perdeu a humildade, né?
Não, pastor, eu tenho orgulho porque eu sou uma pessoa humilde. A pessoa confunde humildade com pobreza, com miséria. Humildade não é isso. Humildade é um serviço que você presta ao Senhor porque você sabe a quem você está servindo. A humildade, ela te torna uma pessoa não mais fraca, mais forte, porque você sabe quem é o seu fundamento. A humildade, ela te torna uma pessoa que sabe para onde está indo, porque consegue observar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele diz para nós, olha, que nós sejamos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele dá ordem e diz o motivo. E essa é a primeira ordem que ele dá. E aí ele diz depois sobre a questão do relacionamento com Deus. Humilhem-se, portanto, Portanto, uma vez que você entendeu que você deve ser humilde para com seu irmão, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Para que ele os exalte no devido tempo. Outra ordem e outro motivo. E é interessante quando a gente junta a humildade com a humilhação, a gente usa, porque a gente não vai perdendo. Bem, então com esse eu tenho que ser humilde, agora com Deus eu não tenho que ter humildade? Não, eu acrescento a humildade à humilhação. Diante de Deus eu não devo ser apenas humilde, mas também devo me humilhar. E é interessante quando a gente pensa nessa questão de humildade e humilhação, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque muitas vezes nós somos humilhados por um chefe, está trabalhando, aí o seu chefe humilha, ou um colega de trabalho, ou de repente na família, um momento em que os filhos são humilhados pelos pais, ou um cônjuge humilha o outro, ou um irmão humilha o outro irmão, E aí nós temos sempre aquela frase assim, não tem problema não, os humilhados serão exaltados, não é? Não é isso que a gente sempre fala, ou que a gente ouve? Os humilhados serão exaltados. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê lá na glória vai se arrepender. A música lá que canta, não sei a letra também porque não me agrada. Mas a fala é mais ou menos essa: os humilhados serão exaltados. E aí eu fiquei pensando nessa questão, porque toda vez que a gente usa esse tipo de frase ou de pensamento, ele traz consigo essa frase em si, os humilhados serão exaltados. Ela traz consigo um sentimento de revanche, de vingança. Deixa você, tudo bem, hoje você está me humilhando, mas amanhã você se lasca, porque eu vou ser exaltado e aí é você que vai se humilhar, Tem aquele sentimento de vingança, de revanche. E aí eu fui olhar na palavra, Onde raios está falando isso? Que os humilhados serão exaltados? Para a gente sair falando assim a torto e a direito para qualquer um. E aí, olhando as Escrituras, lá em Mateus capítulo 23, no verso 12, diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu falei, tá. Lucas 14, 11 também diz, olha, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não é o que o outro faz comigo, mas é o que eu faço. Quando eu me humilho diante do Senhor, é o Senhor quem vai me exaltar. Quando eu me exalto diante do Senhor, é o Senhor quem vai me humilhar. E se nós olharmos Deuteronômio no capítulo 8, a humilhação, Deus nos leva para o deserto para provar o nosso coração, para nos humilhar, para que nós possamos compreender qual a motivação que nós estamos servindo ao Senhor. Qual é a motivação de eu ter vindo à igreja hoje? Qual a motivação de eu estar ouvindo essa mensagem? Será que eu quero afagar o meu ego? Será que eu estou querendo reconhecimento? Pastor, eu vim à igreja, eu estou aqui presencialmente. Ou não, pastor, eu não fui na igreja, mas eu ouvi a mensagem, hein? Qual é
é a motivação do seu coração para isso? Você veio para realmente deixar Deus falar no seu coração ou para resistir à palavra dele? Porque muitas vezes nós estamos assentados aqui, né, às vezes com o braço cruzado, com a cara fechada, né, e não dá para ver o rosto direito dos irmãos por causa da máscara, mas Deus está vendo. E Deus está vendo não só o coração, mas o rosto, mas também o coração. E Ele sabe aqueles que estão resistindo realmente à palavra e aqueles que estão se derramando, que estão realmente cedendo ao Espírito Santo ministrando nos seus corações. Um exemplo muito claro disso aqui, irmãos, dessa questão de humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, nós encontramos em Lucas, no capítulo 18, quando ele vai falar ali a respeito de um fariseu e de um publicano. E antes dele começar a falar aquela parábola, ele dá o motivo pelo qual ele vai contar aquela parábola. Muitas vezes a gente lê as coisas, mas não entende o motivo. Jesus já contou o motivo. Eu vou contar uma parábola, mas tem um motivo. Por que eu estou contando esta parábola? Lucas 18, no verso 9, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Por que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano? Porque tinham pessoas que estavam confiando na sua própria justiça, se exaltando e desprezando o outro. E aí então Jesus vai e conta esta parábola, né? Essa parábola que está em Lucas no capítulo 18. E ele vai contar que 2 homens subiram ao templo para orar. E ali, no momento de oração, o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Olha a exaltação aqui. Eu não sou como os outros homens, que são ladrões, são corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Esse é o fariseu orando. E aí, nós vemos o publicano. O publicano já está distante ali. O publicano pega uma distância do templo ali, no templo, mas ele fica distante. Ele nem ousava, a palavra diz que ele nem ousava olhar para o céu. Ou seja, ele estava com o rosto na terra. E à medida que ele estava ali com o rosto na terra, ele batia no peito. Não vou bater no peito, senão vai dar microfonia aqui. Ele batia no peito. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não se comparou com ninguém. Ele não se colocou num lugar melhor do que ninguém, mas pelo contrário, ele se humilhou. Ele falou: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu, com voz alta e altiva: eu sou, eu faço, eu tenho, e não sou como esse miserável. Enquanto o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que tenho errado, eu reconheço que eu tenho falhado. Eu reconheço, Senhor, que eu merecia o inferno. Mas eu clamo, suplico, eu rogo pela sua misericórdia. E Jesus termina no verso 14 dizendo: eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. E aí ele fala de novo: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, quando você ouvir os humilhados serão exaltados, aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, e aquele que se exalta diante de Deus será humilhado.
E aí vem o X da questão para a gente compreender bem realmente a chave para a compreensão dessa passagem, dessa orientação do seu relacionamento com Deus, vem aonde? Olha, em tempo oportuno, ou no tempo devido, é o final do verso 6, que é o motivo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e aí vem o motivo, para que Ele, Deus, os exalte. E aí vem a chave para entender esse conselho. No devido tempo. Como assim, pastor, no devido tempo? Nós vemos Jacó lutando com o anjo, com Deus, né? Lá em Gênesis 32. Ele queria de todas as formas ser abençoado. Não, eu quero ser abençoado, não vou te deixar até que você me abençoe. Mas enquanto Deus, Ele não vai nos abençoar do jeito que nós queremos. Precisa haver uma mudança, uma transformação em nós para que nós possamos receber essa bênção que nós muitas vezes esperamos. Paulo, por exemplo, ele foi levado até o terceiro céu. E aí, lá em 2 Coríntios 12, no verso 7, né, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo fala que foi-lhe dado um espinho na carne, para impedir, e ele sabe o motivo, né? Por que Paulo recebe um espinho na carne? Para impedir que ele se exalte, não é? Lembra? Todo que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Paulo recebe um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. E esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes nós oramos: Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu tenho clamado, eu tenho suplicado, e o Senhor não tem me abençoado com isso que eu tanto peço ao Senhor. Muitas vezes você não está preparado para receber aquilo. Talvez você ore por um homem de Deus, mas você ainda não é uma mulher de Deus. Talvez você clame a Deus por uma mulher de Deus, mas você ainda não é um homem de Deus. Talvez você peça ao Senhor que meus filhos sejam santificados pelo Senhor, mas talvez você não tenha sido santificado como pai e mãe ainda. Nós precisamos compreender muito bem isso, irmãos. Deus não abençoa uma igreja que está vivendo no pecado. Essa igreja precisa confessar, abandonar o seu pecado para alcançar a misericórdia de Deus. Uma coisa é muito clara nas Escrituras: antes de recebermos a coroa da vitória, a coroa da glória, nós recebemos a cruz. Primeiro a cruz, depois a coroa da vitória. Quando nós aprendermos a lidar com a cruz, a levar a nossa cruz diariamente, aí nós vamos começar a desfrutar de um pouco da glória de Deus. Antes da glória, vem o sofrimento. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Primeiro nós vamos ter que passar pelo sofrimento deste mundo, vamos ter que enfrentar a morte para termos um corpo glorificado, para vivermos na eternidade com o Pai. Conforme nós vimos esse exemplo de Jesus, né, do fariseu e do publicano, nós podemos entender que a nossa oração só vai ser alcançada quando nós tivermos uma atitude de humildade e de humilhação diante de Deus. Enquanto nós estivermos orando a Deus com o coração altivo, orgulhoso, vaidoso, essa oração Deus não vai responder, não. Mas Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado.
E é esse tipo de coração, é esse tipo de postura que Deus espera quando nós nos achegamos a Ele, para elevar a nossa oração. Então essa é a postura. E como é que a gente trata conosco, né? Que ele dá um conselho quanto ao relacionamento com o irmão, com o próximo, relacionamento com Deus. E aí no verso 7 ele vai falar sobre nós, como é que a gente lida conosco. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uma ordem e um motivo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade, irmãos, nós já estamos carecas de saber, é um mal que atinge pequenos, grandes, ricos, pobres, altos, baixos, bonitos, feios, atinge a todos. A ansiedade, ela funciona como uma espécie de estrangulamento, que aperta o nosso pescoço assim, ó, e vai apertando, impedindo a oxigenação do cérebro, o bom fluxo do sangue. E aí a gente vai ficando vermelho, vai subindo um calor, os nossos pensamentos já não têm mais ordem, as nossas emoções ficam uma turbulência total, a gente não consegue respirar direito, dá falta de ar. E aí é onde vem a tal da síndrome do pânico, né? Que é esse medo de algo que a gente não sabe o que é. A gente tem medo de alguma coisa que não sabe o que é, um desespero, uma aflição, uma falta de ar, não conseguem, né? Isso é ansiedade. A ansiedade, ela nos puxa também para diversas direções. Deus diz que só existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, mas a ansiedade, ela distribui vários caminhos para nós. É que nem uma criança quando vai no parque de diversões. Olha, amanhã nós vamos ao parque de diversões. Acabou, a criança já não dorme mais à noite. Dá 4 horas da manhã, a criança não deu a hora ainda, né? A criança parece o burro do Shrek. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Não, mas já chegou. E quando chega, aquele desespero, né? Vê um monte de brinquedo, aquele, ai meu Deus, eu vou naquele, e aí sai desesperado, não sabe para onde quer ir mais. Ela quer ir em tudo, mas não sabe por onde começa. E aí quando ela está ali no carrossel, ela não consegue desfrutar do carrossel porque ela está vendo a roda gigante girando. Eu quero depois ir na roda gigante. Aí ela sai do carrossel correndo para a roda gigante. Ela está na roda gigante, aí quando eu sair eu quero ir no carrinho de bate-bate. Aí ela sai da roda gigante para o carrinho de bate-bate e assim ela vai. Quando chega o fim do dia, você pergunta assim, do que você mais gostou? Ai, não sei. Por quê? Porque ela não aproveitou realmente nenhum dos brinquedos como deveria. Porque ela estava sempre preocupada com o próximo. E não aproveitou aquele que ela estava no momento. Assim é a ansiedade. É isso que a ansiedade faz conosco. A ansiedade, ela é uma preocupação desnecessária, uma pré-ocupação. Nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração, com coisas que são para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. A gente já está preocupado agora. A gente já perde o sono agora, né? E a própria ciência já confirmou que mais de 80% a 90% da nossa ansiedade, da nossa preocupação nem chega a acontecer. Então, quando a gente pensa na questão da ansiedade ou da preocupação, irmãos, ela não vai te ajudar a resolver o problema do amanhã, mas ela vai roubar a sua paz hoje. Você ficar preocupado, ansioso com alguma coisa que é para amanhã ou para a semana que vem, não vai resolver o problema, mas vai tirar a sua paz de hoje. E vai criar conflitos dentro de você e fora de você hoje. Porque você ansioso ou ansiosa, você vai começar a discutir com as pessoas por besteira.
Mas deixa, não, eu tenho que me preocupar, porque se eu não, quem vai então? E aí eu digo para você que ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. É o pecado da incredulidade, irmãos. A ansiedade é o pecado da incredulidade. Por quê? Porque quando nós vivemos uma vida de ansiedade, primeiro, nós duvidamos da sabedoria de Deus. Como assim, pastor, duvidar da sabedoria de Deus? É como se nós vivêssemos de uma forma que Deus não soubesse o que se passa na nossa vida. Poxa, mas será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Parece que Deus não está observando, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Então nós duvidamos da sabedoria de Deus quando nós agimos com ansiedade. E mais, nós negamos o amor de Deus quando somos ansiosos. É como se nós olhássemos e falassemos: Deus não se importa com o que nós estamos passando. Mais ou menos como os discípulos, né? Não te importa que morramos, Senhor, nessa tempestade? Negando o amor de Deus, como se Deus não se importasse com o que você passa. Então a incredulidade, ela nos leva a duvidar da sabedoria de Deus, a negar o amor de Deus e a negar o poder de Deus. Porque é como se nós dissemos: Deus não tem condições de me libertar disso que eu estou passando. Deus não tem poder suficiente para me libertar desse momento que eu estou vivendo na minha vida. Então, quando vivemos uma vida de ansiedade, nós pecamos porque duvidamos da sabedoria de Deus, negamos o amor de Deus e negamos o poder de Deus. E aí você pode estar se corroendo aí no banco agora, né? Ou na sua casa. Ah, pastor, mas então, o que eu faço? E agora? Você me descreveu todinha. Nós precisamos voltar a lembrar de Mateus 6, todas as vezes que nós ficamos ansiosos. Porque a ansiedade é a atitude do incrédulo, é a atitude do ímpio. O ímpio e o incrédulo, eles vivem sim ansiosos e preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como eu vou pagar a conta, como eu vou fazer isso, né? Isso faz parte da vida daqueles que não confiam em Deus. Nós não vemos Jesus em momento nenhum desesperado com o que ele ia comer, com o que ele ia se vestir. Ele vivia um dia de cada vez. E ele mesmo diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Você tem que matar um leão por dia, irmão. Só que você não pode ser preguiçoso e não matar o leão de hoje. Porque se você não matar o de hoje, amanhã você tem 2 para matar. Basta a cada dia o seu mal. Hoje você já tem 1 para matar, então mata ele hoje. Não deixa para amanhã, porque senão vai ter 2, aí vai ficar mais difícil. A nossa responsabilidade enquanto cristãos é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as nossas necessidades serão supridas, irmãos. É isso que Jesus fala para nós. Se você vive uma vida de ansiedade e de preocupação, você está vivendo em pecado, como um ímpio, como alguém que não confia em Deus, que nega o amor de Deus, que duvida da sabedoria de Deus e que nega o poder de Deus, como se Deus não tivesse poder para te livrar. É mais ou menos como Abacuque, né? O livro de Abacuque é assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Esse povo ímpio, fazendo e acontecendo e tal. O Senhor está cego? Né? Traduzindo, né? É mais ou menos como a gente orando para Deus no momento de ansiedade: o Senhor está cego? O Senhor não está vendo? O Senhor está dormindo? E aí quando Deus fala: ó, esquenta não, que eu já estou preparando o deles e o de vocês também. Não, peraí, Jesus, vamos conversar. Não é assim, né? Aí a gente já baixa a bola. Quando Deus fala: nada saiu do meu controle.
Nada. Eu não perdi o controle de nada. Eu tenho sabedoria em todas as coisas. Eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. E eu amo o meu povo. Mas muitas vezes o meu povo também precisa ser corrigido. Então eu estou preparando o castigo, não só a punição, para o ímpio, mas a disciplina e a correção para o meu povo. E aí a gente afina, Senhor, peraí, assim não. Não dá para ficar só neles, não precisa vir na gente. Mas lembra que Pedro falou? Começa pela casa de Deus. A correção começa com a igreja. Você está vivendo uma vida de ansiedade, de preocupação, você está em pecado. Você precisa confessar o seu pecado, abandonar, para alcançar a misericórdia de Deus. E o Pedro, ele é muito claro quando ele diz, devemos lançar toda a nossa ansiedade, não apenas uma parte dela. É toda a ansiedade. Você não tem que ficar, então vamos fazer assim, eu vou lançar uma parte. E quando ele fala lançar, irmãos, é como se você pegasse alguma coisa que está te trazendo peso, uma carga, algo que você tem carregado e que tem sobrecarregado a sua vida, o seu coração, a sua alma, e você lança fora. Lança fora de você isso. E ele diz, lancem sobre ele, lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, não apenas uma parte. Porque se você guardar um pouquinho de ansiedade hoje, ela vai se tornar um grande problema para amanhã. Então, ou você confia plenamente no Senhor e lança sobre Ele 100% da sua ansiedade, das suas preocupações, ou então não vai adiantar, porque você vai guardar um pouquinho. E, gente, vou falar para você, esse negócio de você ficar guardando um negócio, ele multiplica. Eu vou guardar um pouquinho dessa ansiedade. Não guarda não, lança sobre o Senhor, toda. E aí, para acalmar um pouco a sua alma, porque de repente você ficou meio agitado com essa questão da ansiedade, você ficou ansioso porque eu falei de ansiedade, e você está ansioso de como que você faz para resolver esse problema. Tem um salmo que eu gosto muito, o Salmo 94, o verso 19 especificamente. Salmo 94, verso 19. O salmista, não é privilégio seu passar por um momento de ansiedade. O salmista também passou por um momento de ansiedade. Mas ele diz claramente, olha, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, quando ele estava sendo dominado no coração e na mente pela ansiedade, pela preocupação, pelo desespero, olha que lindo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Qual é o consolo de Deus para nós hoje, irmãos? Quem é aquele chamado de Consolador? Então, se a gente for olhar isso aqui, olha, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, no meu coração, na minha mente, o teu Espírito Santo, Pai, trouxe alívio para a minha alma. E como é que eu faço com a questão da ansiedade, pastor? Porque é bonito, o texto aqui é lindo. Quando a ansiedade já dominava o meu coração e a minha mente, o Espírito Santo trouxe consolo para a minha alma. Mas por que esse Espírito Santo vai trazer? Como que o Espírito Santo vai trazer um consolo para a minha alma? E aí eu levo vocês novamente para aquele texto famoso de Filipenses, que todo mundo conhece, não é verdade? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Outra ordem, 2 apóstolos, 2 ordens praticamente iguais. Porque foi a mesma ordem de Jesus, lá em Mateus no capítulo 6. Então o que os apóstolos estão fazendo? Repetindo aquilo que eles já ouviram de Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, é uma ordem, não é um pedido e não é um conselho.
É uma ordem. Você não deve andar ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, novamente tudo, e não apenas numa parte da preocupação e da ansiedade, mas em tudo. De que forma? Pela oração, pela súplica e com ações de graça. O que eu devo fazer? Apresentar os nossos pedidos a Deus. Apresentar as nossas ansiedades a Deus. E o que vai acontecer quando eu fizer isso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Aquela mente e aquele coração que estavam sendo dominados pela ansiedade, quando eu oro, eu suplico, eu rogo ao Senhor com ações de graças, eu sou liberto da ansiedade, eu sou cheio da paz que excede todo entendimento, porque agora o meu coração e a minha mente estão plenos da presença do Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos orienta: enchei-vos do Espírito Santo. Nós já somos morada do Espírito Santo, irmãos, mas nós precisamos buscar ser cheios desse Espírito. De que forma? Orações, súplicas, ações de graça, são essas coisas que vão encher. Então, queridos, concluindo isto, Pedro, ele nos falou de um relacionamento horizontal, um relacionamento que eu devo ter com os meus irmãos, com as pessoas, com o meu próximo, um relacionamento horizontal, no plano horizontal, um relacionamento vertical que eu devo ter com Deus. E aí nós temos o quê? O que nós temos? A cruz. O relacionamento horizontal com os meus irmãos, com o meu próximo, o relacionamento com o meu Deus, e no centro dessa cruz, um relacionamento comigo mesmo, com a minha individualidade. Por quê? Porque a humildade e a humilhação, ela é sinônimo de serviço, a humilhação é sinônimo de cruz. Essas duas coisas acontecendo na nossa vida, quando nós buscarmos essas atitudes na nossa vida, nós vamos vencer aquilo que nós trazemos dentro, que é essa ansiedade. Matamos a ansiedade. E se você pegar humildade e humilhação, você tira o H do começo, e depois do M, você tira todo o resto, o que sobra? Você tira o H de humildade e humilhação, e depois do M, você tira todo o resto. O que sobra? Se você pegar as duas palavras, tirou o H do começo, e depois da palavra você tira todo o resto, vai sobrar O objetivo da humildade, o objetivo da humilhação é que nós sejamos assim como o Pai e o Filho são E aqui nós respondemos à oração de Jesus em João no capítulo 17. Que eles sejam assim como eu e o Pai somos que nós todos possamos ser como igreja, com um só pensamento, servindo a um só Espírito e nos fortalecendo na condução desse Espírito Santo. Então Pedro aqui ele nos aconselha a viver sob a sombra da cruz, para que nós possamos resplandecer da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a ser comigo agora, para que juntos nós possamos orar a um só Deus, num só Espírito, com um só objetivo, de que nós possamos buscar essas práticas no nosso relacionamento. Sermos humildes com o próximo, humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e lançar sobre o Senhor tudo aquilo que tem impedido cada um de nós de servirmos ao Senhor como
deveríamos e de nos humilharmos ao Senhor como deveríamos. Alguma coisa tem impedido você de ser um com a sua igreja, de ser um com Deus? Esse é o momento de você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, por um único motivo, porque Ele tem cuidado de você, Ele não tem deixado nada te faltar, Ele tem suprido todas as suas necessidades. Então eu te convido a orar comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus, graças te damos, Deus, por essa palavra, pelo direcionamento do Senhor para com os nossos corações, as nossas mentes. Deus, nós te agradecemos porque na Tua palavra nós temos instruções para viver uma vida de santidade. Em alguns versículos o Senhor já nos deu uma lição para uma vida inteira, Pai. Uma lição para buscarmos uma humildade que é necessária para as nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes nós temos dificuldade em sermos humildes, porque entendemos que a humildade, Deus, é o fraco, que ser humilde é ser fraco, e na realidade a humildade ela nos conduz a sermos pessoas mais confiantes, porque nós firmamos a nossa fé e a nossa esperança na rocha que é Jesus Cristo. A humildade, Senhor, nos leva a não sermos pessoas perdidas no mundo, mas pessoas que sabem quem é o caminho, a verdade e a vida. Não somos pessoas fracas porque vivemos uma vida de humildade, mas somos fortes, porque nós sabemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver sob a humilhação da cruz. Oh Deus amado, que nós possamos entender que a humilhação somos nós mesmos. Nós precisamos humilhar a nossa carne, o nosso ego, porque a palavra do Senhor nos diz que a queda precede o orgulho. Quanto maior é o nosso ego, maior é a nossa queda, maior é o nosso tombo. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos provar o nosso coração à luz da Tua palavra, provar a motivação do nosso coração. Deus Todo-Poderoso nos ajuda, Senhor, a mortificar a nossa carne, levá-la cativa, levar cativo todo e qualquer pensamento à cruz de Cristo, assim como Paulo, esmurrar o nosso corpo, levá-lo, Senhor, à força, levar a nossa carne à força, arrastada que seja, para a cruz, para que ali ela seja humilhada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos uma vida de incredulidade, de ansiedade ou de preocupações. Nos ajuda a nos livrarmos desse pecado que sobrecarrega o nosso coração e a nossa alma. Em nome de Jesus, Deus, nós não queremos duvidar do Teu amor, não queremos negar o Teu poder, não queremos negar a Tua soberania, a Tua sabedoria, a Tua onisciência, mas queremos viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque temos a certeza, temos fé, temos esperança de que toda e qualquer necessidade que nós venhamos a ter, o Senhor há de supri-las, quando o nosso coração estiver no Senhor, Deus. Oh Pai querido, no nome santo de Jesus, que o Teu Espírito que é santo, Ele nos ajude, Pai, nos momentos de ansiedade, para que nós possamos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, a fim de que nós possamos alcançar essa paz que excede todo o entendimento. E nós sabemos que uma vez que a nossa ansiedade é lançada sobre o Senhor, nós temos saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, Senhor, para administrar debaixo da Tua condução, da Tua orientação os nossos relacionamentos com o próximo, com o Senhor e conosco. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo nos abençoe, Senhor, para que nós possamos ser um contigo, Jesus, assim como o Senhor é um com o Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, assim nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, queridos e amados irmãos, que Deus nos abençoe e nos conduza, e lembre-se, no momento da ansiedade, lança sobre Ele, com orações, súplicas e ações de graça, para que você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento.
Que Deus nos abençoe.